Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus nos concede, irmão, que nós estamos aqui na sua casa, neste trabalho de oração. Amém, irmãos? Glória para o nome dele. Mas nós fizemos uma leitura nesta noite, irmãos, no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a começar do versículo 25. Vamos recapitular, irmãos, a leitura que foi feita nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando da consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. 27. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, aleluia, ele tomou então em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir, Pai, do teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar nações e para a glória do seu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos de Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade. Eu digo que a oportunidade é coisa gloriosa, irmão, e nós estamos aqui. Oramos, fizemos as nossas petições ao nosso Deus, contamos as nossas aflições, o diálogo com Ele, e a gente se sente, irmãos, melhor, porque a gente sente que o nosso, o problema, a situação, seja qual for a circunstância que nós estamos passando, a gente pode contar com o Senhor. E quando a gente conta com Ele, a gente compartilha, irmãos, a gente sente que Deus, Ele está nos acalentando e trabalhando em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu sempre digo que Deus, irmãos, Ele não dorme, irmãos, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Enquanto você está dormindo, enquanto a igreja, muitas vezes, depois do dia já, final do dia ali, a gente vai dormir, a gente está ali, mas o Senhor está nos protegendo, irmãos, enviando anjo para guardar, para livrar, porque o inimigo, irmãos, os seus adeptos, ele veio para matar, roubar e destruir, e diga assim: mas o Senhor nos guarda, irmãos, aleluia. Mas a promessa é para aqueles que estão debaixo da promessa. A promessa é para aqueles que estão debaixo da promessa, aleluia. A Bíblia diz que Simeão, ele estava no templo, ele já com idade avançada, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela faz menção de registrar e de mostrar, dizer que em Jerusalém, o homem cujo nome era Simeão, este era temente, justo a Deus, era um homem justo e temente a Deus. Observe, irmãos, justo
temente a Deus. E quando o homem anda com sinceridade, irmão, aqui neste mundo, eu sempre digo que a igreja está de passagem, irmãos. O nosso lar, né, a nossa pátria celestial não é aqui, irmão. A Nova Jerusalém não é aqui, irmãos. Aleluia. É na glória, é o que Deus tem preparado para com a sua igreja. Mas quando o homem anda com sinceridade, aqui na terra, nos viventes, aleluia, ser sincero, irmão, aleluia, e ser temente a Deus, irmãos, aleluia, pode ficar certo, irmão, essa pessoa, ela é bem sucedida, essa pessoa, ela tem o acesso a Deus, porque ela é temente e ela é justa, aleluia. Este homem, irmão, estava no templo ali e conta que nessa ocasião José e Maria tinham levado Jesus ali para a festa ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mas antes da festa ali, irmão, também para ser circuncidado, para Jesus ser circuncidado, irmão. A circuncisão era uma aliança que o povo fazia, as crianças com 8 anos ela tinha que ser feita ali, né, irmãos, fazer a circuncidar, né, irmãos? Os irmãos sabem, né, quando o menino ele era macho, tinha que tirar uma partezinha ali, o órgão dele, era como fosse um sinal, irmão, aleluia, tinha que fazer essa circuncisão, e seus pais, pela lei, o levaram, e quando Simeão viu Jesus, viu aquela criança, irmão, a Bíblia diz que este homem, irmão, ele tinha o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida daquele homem. Observe, o Espírito ainda não havia, irmão, ali pairado, não havia descido ainda, porque Jesus ainda iria para o Pai, para que o Espírito pudesse descer, irmão, ali, e estar ali, irmão, ali sobre cada um, mas havia parado ali por momentos ali, estava sobre a vida de Simeão. E Simeão, irmãos, ele veio, diz que naquele dia ele foi direcionado para o templo. E quando chegou lá, ele contemplou e viu aquela criança, ou seja, Deus revelou a Simeão que esse era o Salvador de Israel. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe ser chamados filhos de Deus. Mas irmãos, a gente observa que os seus estavam cegos. O povo de Israel estava cego. O povo de Israel estava servindo a Deus de todo jeito. Mas Simeão, a Bíblia é categoricamente dizer que ele era um homem, irmão, um homem justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, esperando a consolação de Israel, aleluia. Você está esperando, irmão, aleluia, a consolação de Deus para a sua vida? Que consolação de Deus para a sua vida? É Jesus. Você está esperando Jesus vir buscar você para morar no céu? Simeão estava esperando a consolação e ele viu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e diz que o Espírito Santo estava sobre ele, naquele momento estava sobre ele, louvado seja o nome do Senhor para você, e foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Observe, irmãos, Deus quando ele fala, aleluia, quando ele fala algo na sua palavra, conforme a sua vontade, viu? Quando eu falo algo na sua palavra, e conforme a sua vontade, conforme o tempo dele, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus que ele cumpre, né? Como está lá em Números, Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E Simeão, irmãos, ele foi agraciado por Deus, porque, irmãos, primeiramente era um homem justo, segundamente era um homem temente, e ele estava onde? No templo. Ele foi para o templo, foi direcionado, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para estar ali, para contemplar aquele momento da criança ser circuncidada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor
para todos sempre. Mas é interessante, irmãos, que no versículo 28, ele então tomou, aleluia, e ele diz assim, e 27, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei, louvado seja o nome do Senhor, e ali, irmãos, apresentaram segundo o uso da lei, para apresentar ao Senhor, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, louvado seja o nome do Senhor. Observe, irmãos, que Deus cumpriu, irmão, na vida de Simeão a promessa que ele tinha feito. A Bíblia não faz menção da idade de Simeão, mas sabemos que Simeão já era uma pessoa bastante cansada, mas o Senhor tem feito promessa a Simeão, que antes de ele ser tomado, antes de ele ser levado, irmãos, antes de ele partir deste mundo aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele viria a consolação de Israel, ele viria o Salvador de Israel, aquele que ia levantar-se, irmãos, para estar diante do seu povo, louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre. E diz agora a ele, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, Deus falou, Simeão contemplou a salvação de Israel, estava ali diante dos seus olhos, e ele chega e ele faz aquela confissão e diz no versículo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 29, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra. Olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Simeão, ele estava, irmão, ali regozijado, porque ele contemplou. Então agora ele disse assim, agora tu pode realmente tomar, Senhor, você pode me levar agora, Senhor, porque eu tenho contemplado a formosura, a consolação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, irmão. Então Simeão, irmão, ele se alegrou naquele momento, porque contemplou, viu a pessoa de Jesus. Dizer que Jesus aqui estava com 8 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor, quando ele estava ali, quando ele foi ali, porque segundo o costume, para a pessoa ser circuncidada, a partir de 8 anos, começar a fazer esse trabalho de circuncisão na criança, macho. E Simeão, ele teve uma promessa de Deus, que antes, revelada pelo Espírito Santo de Deus, que antes de partir, ele contemplaria a promessa, ele viria a consolação de Israel. Irmãos, sabe o que é isso, irmão? É graça. Sabe o que é isso, irmão? É crédito que Simeão tinha com Deus do céu, porque a Bíblia diz que ele era temente, aleluia, ele era temente e justo, irmão. Quando você é temente a Deus e você anda com justiça e aplicando a justiça de Deus aqui na terra, Deus se alegra, irmão, aleluia. E o Senhor pergunta como perguntou para Bartimeu, filho de Timeu, o que queres que te faça? Aleluia. Que queres que te faça? Simeão, ele recebeu de Deus uma revelação. Aleluia. O Espírito Santo revelou para ele, disse, antes de tu partir, antes de tu morrer, tu verás a consolação de Israel. E ele contemplou. Irmãos, coisa boa é a gente contemplar a formosura do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sei como Jesus é. Eu só sei que naquele tão grande dia nós vamos contemplar. Mas lá em Apocalipse diz que ele é cabelos compridos, brancos, aleluia, falando de eternidade, olhos de fogo, aleluia, mostrando que ele contempla, ele chega, ele está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um Deus, é um Jesus de providência, é um Jesus eterno que nunca morreu e sempre viverá, aleluia. Porque sabemos, irmãos, que a morte é a separação do corpo, irmão, e do espírito ali. A Bíblia diz que o pó volta a Deus que o deu, e o espírito volta a Deus que o pó volta a Deus de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu.
E Simeão estava grave, estava leve, porque contemplou a formosura do Senhor. Mas é interessante que ele também, irmãos, deu uma profecia através do Espírito Santo, aleluia, que diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação, louvado seja o nome do Senhor, a qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar as nações, aleluia. Ele diz que ele é luz para iluminar as nações. Olha, irmãos, interessante que a palavra, quando a gente começa a esmiuçar, a gente diz que ele é luz para iluminar as nações. Não foi a sua nação de Israel, foi para todas as nações, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é luz, aleluia, e quem anda nele não anda em treva. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Diz um pouco mais: José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. José e Maria, irmãos, os pais, irmãos, né? Aleluia! Eles ficaram maravilhados daquelas coisas que ouviram daquele homem de Deus, Simeão. A diz que ele é justo e temente, tinha credibilidade diante de Deus. Que Simeão falava, tinha credibilidade, aleluia. Que a minha palavra, a tua palavra, diante dos homens também possa ter credibilidade, aleluia. Assim como Deus usou Simeão em profecias, ele também quer te usar, mas que você precisa ser temente a ele, aleluia, temente justo diante dessa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque o mundo faz coisa errada, não é porque o mundo cobra além do que era para cobrar, você vai cobrar, não, irmão. Você tem que ser justo, aleluia. Se alguém perder alguma coisa, você sabe de quem você vai entregar, porque você é justo de Deus, porque você vai morar no céu, você não vai ficar aqui na terra, aleluia. As coisas aqui na terra são passageiras, são feiras, mas o que vamos receber de Deus, irmãos, onde a traça e a ferrugem não pode corroer e nem corromper. Louvado seja o nome do Senhor para todos os sempre. Mas é interessante, e diz um pouco mais, versículo 34: e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é posto. Dizer que Jesus era posto, aleluia, para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal de contradito, aleluia, dizendo que ele era a queda de muitos em Israel. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas é interessante, irmãos, que a palavra em seguida diz assim: e uma espada também da própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. E a gente observa, irmãos, que o Senhor Jesus, irmãos, ele conhece, ele sabe de cada um de nós, ele conhece, ele está em cima, irmão. Quem está em cima tem uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A internet, irmãos, por mais que seja um 5G, eu não sei quantas capacidades de mega, de megabyte que possa transportar a velocidade, mas o nosso Deus, com seus olhos chama de fogo, irmão, é questão de milésimos de segundo, ele sabe, contempla de tudo, porque ele é onisciente, irmão, ele sabe de todas as coisas. Mas é interessante que me faz também chamar a atenção, irmãos, que nesse tempo também existe uma mulher idosa, uma mulher serva de Deus, chamado, louvado seja o nome do Senhor, e ela também era viúva, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e ela estava ali, uma profetisa, irmão, uma profeta de Deus, uma profetisa, irmão. Não é profetisa de você estar dando profetagem de boca para fora,
chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Observe, irmão, era viúva de quase 84 anos e estava ali, irmãos, na casa do Senhor, orando ao Senhor, confiando ao Senhor, que Deus também deu esta dádiva. Que dádiva foi esta, pastor? Ela contemplar, irmãos, a salvação de Israel, como Simeão teve, irmãos. Coisa gloriosa é você contemplar a formosura de Jesus. Se você quer contemplar a formosura de Jesus, como é que ele é, aleluia, você precisa estar debaixo, irmão, da dispensação de Deus, irmãos. A dispensação de Deus, irmãos, aleluia, é ela que nos mantém, irmãos, estarmos firmes e fortes na sua presença e na sua casa. Mas é interessante que a palavra faz questão de dizer que ela era viúva, aleluia, mas estava na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes quando a gente tem uma perda, a gente acha que não tem mais jeito, quer se afastar de tudo e de todo. Não, irmão, Ana, ela não perdeu seu marido, irmão. Ela entregou, eu posso ver assim, que ela entregou para o Senhor o chamou para si, aleluia, e Ana permaneceu na presença do Senhor, porque Ana não perdeu seu marido para o mundo. Ana perdeu e entregou seu marido para o Senhor tomou e o guardou. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. E não se afastava do templo, aleluia, irmãos, coisa boa está no templo, aleluia. Não se afastava do templo, aleluia, não se afaste da casa do Senhor, seja qual for a circunstância da sua vida, seja qual for o processo que Deus esteja fazendo com que você venha passar. Passe, irmão, pelo processo de Deus, passe pelo processo da transformação. Deixa Deus te quebrar, deixa, se for necessário, fazer um vaso novo, um vaso para a glória do nome dele. Ela não se afastava, ela não deixou que a perda do marido dela viesse se revoltar diante de Deus, porque ela ficou viúva, e sabemos, irmãos, que uma situação de uma viúva não é fácil, mas, irmãos, mas a viúva que serve a Deus com sinceridade, o Senhor, aleluia, ele o toma como seu Senhor, ele guarda. E esta viúva, irmão, ela não está só. Esta viúva, ela tem a aprovação de Deus, ela tem, irmãos, a proteção de Deus sobre a sua vida, e ela continua seguindo, irmãos, enquanto está respirando, seguindo, irmão, até o Senhor o tomar para si. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas ela não estava no templo só por estar no templo, irmão, para estar observando a vida de um, a vida do outro. Não, irmão, ela estava no templo orando, irmão, e o templo é lugar de orar. Templo não é lugar de estar trocando zap, templo não é lugar de estar trocando figurinha, estar trocando recado. A gente para tudo para estar no templo, aleluia, na casa do Senhor. Oh, irmãos, quantos já perdeu esta afetividade, irmão, essa intimidade, irmãos, na casa do Senhor, irmãos, por estar no templo, por estar em qualquer outro lugar. Não, irmão, aqui é a casa do Senhor, irmão, e na casa do Senhor a gente não pode ali fazer como faz lá fora. Na casa do Senhor existe reverência, na casa do Senhor existe temor, irmão, e tremor diante dele, irmão, para que ele possa ouvir a minha e as tuas petições. Louvado seja o nome do Senhor para o todo sempre. Interessante, irmão, observe, ela tinha 80 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus, irmãos, em jejum e em orações, irmão, de noite e de dia. Que coisa linda, né, irmão?
coisa linda! Uma senhora de quase 84 anos, servindo a Deus, jejuando de noite e de dia, com a vida ali, toda ali dedicada em oração. Ela perdeu o marido, mas ganhou um novo marido, seu esposo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus ali, o próprio Deus estava com o esposo de Ana ali, consolando aquele coração, e ela não perdeu a oportunidade de estar na casa. Você não perca esta oportunidade, meu amado. A gente não sabe se amanhã estamos aqui. Hoje eu estou aqui dizendo que Jesus é bom. Eu não sei se amanhã eu estou aqui, a minha esposa está aqui, mas enquanto estivermos aqui na terra do vivente, enquanto o Senhor nos der saúde, vamos gastar saúde na obra, dizendo que Jesus é bom, meu querido. E o diabo não vale o bombom. Louvado seja o nome do Senhor. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana vivia uma vida de oração. Ana tinha um compromisso com Deus, está orando e jejuando de dia e de noite. E quando contemplou, ela começou a espalhar a salvação de Israel, que ela contemplou que Jesus era a salvação. Ana não estava espalhando fofoca, Ana não estava espalhando alguma coisa que alguém contou a ela, não, irmão. Ana estava espalhando, falando das boas novas que ela contemplou, como diz a palavra do Senhor. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os irmãos, os que esperavam a redenção em Jerusalém. Você está esperando o Senhor? Você crê que Jesus veio buscar sua igreja? A Bíblia prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. O Senhor, Ele virá e certamente Ele não tardará. Amém? Meus irmãos, Deus continue abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.